Então, hoje nós vamos falar sobre nicho e sobre subnicho. Nicho é uma seção de mercado e o subnicho é a parte da parte. Vem comigo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Então, eu resolvi trazer esse tema a vocês, a diferença entre nicho e subnicho. O que é o nicho e o que é o subnicho? As pessoas têm muita dificuldade, as pessoas não conseguem nichar aí o seu campo de atuação e muito menos subnichar. Só que eu quero deixar claro a vocês que é primordial e é de extrema importância a definição do seu nicho e a definição do seu subnicho é primordial. É a primeira coisa que você precisa fazer antes de qualquer outra. Antes de colocar o seu produto à venda, antes de divulgar o seu negócio, antes até mesmo de construir aí a sua persona e o seu avatar. Então eu vou explicar a você a diferença entre um e a diferença entre outro. Então, como sempre, né? Eu gosto muito de trazer para a prática e gosto de trazer aí alguns personagens para facilitar a nossa compreensão e o nosso entendimento. O nicho, ele é uma seção de mercado, tá? Vocês vão entender. E o subnicho, ele é a parte dessa seção de mercado. E tem o que? O subnicho do subnicho, que é a parte da parte, vamos dizer assim, tá bom? E eu vou explicar com calma e quero que vocês entendam, então prestem atenção, preste atenção. Então, eu trouxe aí, vamos pensar num personagem, o João. João, ele tem aí um nicho. Qual que é o nicho do João? O nicho do João é a área, ele trabalha na área de alimentação, vamos dizer assim. Só que a área de alimentação é muito ampla, não é, gente? Tem restaurante, tem lanchonetes, tem docerias, tem... Enfim, é amplo demais. Então o João, ele tem um nicho que é alimentação. Porém, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu subnichar esse nicho. Então, dentro desse nicho, ele resolveu aí trabalhar numa área mais específica, que é o quê? Resolveu abrir aí uma doceria. Só que se você parar para pensar numa doceria, no modo geral, ela acaba vendendo o quê? Ela vende tudo. Ela vende bolo, ela vende docinhos, ela vende tortas, não é mesmo? Enfim, ela vende vários produtos de uma forma mais generalizada. E o que ele resolveu fazer, o João? Ele resolveu subnichar ainda mais. Então ele tem um nicho que é a doceria, certo? Olha aqui, ó. Eu fiz até um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Então o nicho. Então nós temos lá. Então ele tem o nicho dele é a alimentação. Desse nicho, ele sentiu uma necessidade do que? De subnichar. E partiu para quê? Partiu para uma doceria, a área que ele escolheu, dentro da área da alimentação, certo? E aí ele sentiu uma necessidade ainda maior de subnichar o subnicho. E aí ele resolveu fazer o quê? Vender apenas doces, bolos, focados em quê? Em não conter glúten e lactose. Então ele subnichou o subnicho, vamos dizer assim. Outro exemplo que eu vou dar. Vou dar um exemplo de uma médica, um médico que é dermatologista. Então nós temos lá a médica, tá? Dermatologista. Ó, vamos mudar aqui, ó. Qual que é o mercado?
tá? Então ela é aí, o nicho dela é de dermatologia, ó. Dermatologia. Esse é o nicho dela, dermatologia. O que que ela fez? Ela subnichou. Por quê? Porque dermatologia, ela é dermatologista, então tem muitos outros médicos dermatologista. Então o que que ela fez? Ela fez o quê? Subnichou. Subnichou, tá bom? Essa seção aqui de mercado. Então ela subnichou para quê? Vamos colocar aqui, ó. Ela resolveu trabalhar com o quê? Na parte alérgica, de alergias. Então, ela se tornou aí especialista. Tá? Então, ela se especializou na parte de alergias, certo? E aí, ela sentiu uma necessidade ainda maior de subnichar o subnicho. Então ela trabalha especificamente nessa parte aqui de alergia com dermatite atópica, ok? É esse nome mesmo? Deixa eu olhar aqui no meu roteirinho. Vamos lá. É que eu acabei colocando, dermatite atópica, isso mesmo. E aí ela pegou e subnichou aqui, ó. Subnichou ainda mais. Então ela trabalha, ela é especialista em pessoas que têm esse tipo de alergia, dermatite atópica. Então ela fez esse, vamos dizer assim, acabou subnichando o subnicho, tá? Por que que eu dei esses dois exemplos? Gente, porque assim, ó, é muito importante você, quanto mais você subnichar, melhor é. Por quê? Porque você se torna o quê? Você acaba se tornando o número 1. Você acaba se tornando um profissional especialista naquilo. E você acaba fazendo o quê? Você acaba não tendo ali, vamos dizer assim, você acaba não brigando tanto com a concorrência pelo mesmo público-alvo. Então, por exemplo, o João, ele tem um público específico, que são o quê? O público que tem problema com lactose, que tem problema com glúten. Então, se ele faz doces e se ele faz bolos para esse tipo de público-alvo, ele vai se tornar o quê? Mais específico. Ele vai se tornar o quê? Especialista. Ele vai se tornar o quê? Exclusivo. Ele vai ter uma exclusividade. É aonde, o que que acontece? Ele acaba se diferenciando da concorrência. E acaba o quê? Não brigando por preço, certo? Até cobrando mais caro mesmo pelo produto, pelo serviço dele, por aquilo que ele oferece, ele pode. Então, por isso que é importante. A dermatologista, por exemplo, ela subnichou. Então, ela tem um público ali específico. Ela viu uma real necessidade de um público e ela resolveu se especializar naquilo. Então, ao invés de ela trabalhar com dermatologia, na parte dela de dermatologia, como dermatologista, que é muito amplo e que ela atende ali várias pessoas, vários clientes, vamos dizer assim. O que que ela preferiu? Se especializar numa determinada área. Por quê? Porque ela vai atingir um público específico. É o público que tem problema com alergia, mas é uma alergia específica. É a dermatite atópica. Então ela vai o quê? Ela vai trazer esse público exclusivo para perto dela. Ela vai se tornar o quê? Referência. Ela vai se tornar o quê? Autoridade naquilo. E ela vai se tornar o quê? Exclusiva. É isso que vai diferenciá-la da concorrência.
Então, é muito importante. Então, por exemplo, ó, se você tem a chance de, ó, o nicho e o subnicho, ele é primordial. Por que ele é primordial? Gente, porque assim, ó, para pra pensar. Se você tem a chance de comprar do número 1, por que você vai comprar do número 2? Então, por exemplo, eu tenho dermatite atópica, certo? E eu tenho lá um dermatologista. E eu tenho uma dermatologista especialista em dermatite atópica. Eu vou ir para qual dermatologista, gente? Qual profissional? Claro que para aquele profissional especialista que vai atender a minha necessidade. Se eu tenho, por exemplo, um problema com lactose, eu tenho problema com glúten e eu quero comer um doce, quero comprar um doce, quero comprar um bolo, quero, enfim, eu vou comprar de uma doceria que até tem alguns produtos ali, alguns produtos, tá? Até tem alguns produtos voltados para mim, ou eu vou comprar de um local especialista nisso, que só vende produtos assim, que tem uma variedade maior de produtos assim para me ofertar e vai atender a minha real necessidade, aquilo que eu preciso. É óbvio que eu vou comprar do especialista, da doceria que fabrica esses produtos voltados a mim. Então vocês estão entendendo a importância de nichar e mais ainda subnichar? Porque isso vai te trazer a diferenciação da concorrência. É isso que vai te diferenciar enquanto profissional. E aí você não precisa ficar brigando por preço. Você pode sim cobrar o valor que você acha que deve cobrar. Porque você é especialista, você é autoridade nisso. Tá bom? E aí, as pessoas acabam, gente, de uma certa forma, perguntando: Gleice, mas assim, se eu subnichar muito, eu não vou diminuir esse público? Eu vou dizer assim, ó, analisa comigo. Você vai diminuir o seu público-alvo, porém você vai ser mais assertivo. E analisa comigo de uma forma mais assim ampla, de uma pessoa mais visionária. Na internet, gente, na internet, o que é pequeno para você, imagina, ó, essa tampa. O que é pequeno para você, na internet, esse pequeno, ele se torna gigante. Imagina o quanto de público-alvo você tem ali, potenciais clientes você pode alcançar ali subnichando aquilo que você faz, aquilo que você oferta. É gigante. Você vai literalmente estar fazendo o quê? Atendendo a real necessidade desse público. A dor desse público, aquilo que ele precisa de fato. Então, pequeno, ele se torna grande. Então, não pense assim, quanto mais eu nichar, pior é. Não. Não, é necessário. É necessário nichar, é necessário subnichar, tá bom? Geralmente, o que acontece? As pessoas elas já têm um nicho, ou é na área da alimentação, ou é na área do bem-estar, enfim, ou é na área da moda, ela já tem esse nicho, vamos dizer aí, definido. Só que ela precisa fazer o quê? Ela precisa subnichar esse nicho. Tá? Então, se é moda, ela vai subnichar. Que tipo de moda eu vou trabalhar? Com que público eu vou trabalhar? Entendeu? Para você ter aí um resultado mais assertivo. E para você não brigar, com a concorrência relacionado a valor, não brigar com a concorrência relacionado ao próprio produto. Você passa a ser o quê? O diferencial, a diferença. E é aí que está o pulo do gato, tá bom? Outra coisa, Gleice, como eu vou definir o meu nicho e o meu subnicho? Gente, assim, ó, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou contar até uma historinha aqui para ver se vocês conseguem entender. Só que antes da historinha eu vou tomar um copinho de água, peraí.
Ó, eu vou contar uma história. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que o seu nicho, ele é apenas uma nota musical, certo? Só que você compõe uma música através de uma nota musical. Você tem uma música aí através de uma nota musical? Não. Você precisa do quê? Você vai precisar do ritmo, você vai precisar das notas musicais, você vai precisar da melodia, você vai precisar da harmonia, você vai precisar de tudo isso para compor o quê? Uma música. É a mesma coisa com o subnicho. É a mesma coisa. Então, para você subnichar, o que eu estou querendo dizer com isso e quero que vocês entendam e façam essa analogia. O que eu estou querendo dizer? Para você subnichar, você precisa o quê? Você precisa ter dados. Você precisa aí conhecer um pouco da real necessidade do mercado. Não é tão simples você subnichar. E eu não vou falar para você que você vai subnichar de cara o seu produto, o seu serviço, enfim, aquilo que você oferece. Não, é um processo. É um processo por quê? Porque você vai conhecer o seu público, você vai analisar o mercado, você vai analisar a concorrência, você vai ver o que as pessoas estão oferecendo, você vai ver uma carência dentro disso. Qual que é a real necessidade? O que o público, o que esse público precisa? Qual é a carência desse público? Qual que é a real carência dele? E aí você vai fazendo o quê? Você vai introduzindo o quê? O ritmo, você vai introduzindo a harmonia, você vai introduzindo aí as notas musicais, você vai introduzindo o quê? Todos esses elementos para o quê? Para você chegar aí na música. E para você chegar aonde? Para você chegar aí no seu subnicho. E o que é primordial, e as pessoas elas tendem a não entender, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Ó, vou até colocar aqui, vou até apagar aqui, ó, e vou colocar, ó. Fixem isso na cabeça de vocês, tá bom? Porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Ó, é um processo. É um processo. As pessoas acabam querendo ter o nicho, o subnicho perfeito para elas começarem a fazer algo, para elas partirem para o próximo nível, para elas partirem aí para o próximo passo. Isso não existe. Isso não existe. Não existe, tá? É um processo. Ora você vai achar que está bom. No meio do caminho você vai encontrando outras necessidades, você vai ajustando, você vai lapidando, você vai reajustando até você chegar no nicho que você acha que é o ideal. É um processo. É um processo essa caminhada. Não adianta você querer achar que você vai encontrar o seu subnicho perfeito. Você não vai encontrar. Entenda, você não vai encontrar. Isso não existe. E você precisa estar o quê? Apto. Apto e flexível ao quê? A essas mudanças. Porque as mudanças elas vão ocorrer. Porque isso vai ocorrer. É natural. Nós, seres humanos, mudamos ao longo do caminho, ao longo do percurso, ao longo da jornada, ao longo da vida. As coisas mudam. Mudam. Nada é, vamos dizer assim, é estável, é estático. Então, você vai o quê? Hoje eu tenho um subnicho.
Mas pode ser que daqui 2 anos o meu subnicho muda, de acordo com o quê? Com a necessidade do meu público. Porque o meu público também mudou, porque o meu público também passa por um processo de evolução. Porque as coisas mudam. Porque surgem coisas novas no meio do caminho. E aí nós precisamos estar aptos ao quê? A isso. A lapidar, a moldar. Então, não pense você que você vai encontrar o seu subnicho e você vai com ele até o final. Até o final da sua jornada. Não. Pode ser que você precise aí moldar, modificar. Tá bom? Então, se você não tem o seu subnicho ainda definido, não espere, defina ele, mas não tenha ele como algo que tem que ser perfeito. Porque senão eu não vou dar o primeiro passo, o próximo passo. Eu vou ficar aqui, parado. Então não façam isso, tá bom? Outra coisa importante, é importante subnichar, é importante você subnichar e subnichar do subnicho, é importante, mas você precisa ter um equilíbrio. Olha aqui, ó. Precisa, tá? Ter um equilíbrio. Tá? É isso, vocês precisam ter um equilíbrio. Por quê? Ó, aqui já foi. Vocês precisam ter um equilíbrio para subnichar. Por quê? Ó, outra historinha que eu vou contar. Sabe aquelas bicicletas? Aquelas bicicletinhas de circo? Sabe, eu acho que chama... eu não sei o nome, gente. Acho que é monobicicleta, né? Monociclo. Sabe? Então, a pessoa que tá ali, o artista que tá ali, ele precisa ter um equilíbrio, certo? Ele não pode pedalar nem muito rápido e nem muito devagar. Ele precisa ter o equilíbrio exato para ele conseguir ali se manter ali naquela bicicleta. É a mesma coisa do subnicho. Você precisa equilibrar. Você não pode subnichar muito e nem subnichar pouco, tá bom? Mas assim, ó, o que eu quero que vocês entendam, tá? Quero que vocês entendam e eu quero que vocês analisem. Gleice, mas e aí? Como que eu vou fazer? Se eu não sei esse equilíbrio, é o que eu estou falando. Nada é estático, tá bom? Então você vai o quê? Num processo. Você vai analisando o mercado, você vai analisando a concorrência, você vai analisando a real necessidade do seu público, o que está em falta, o que as pessoas estão falando de menos e existe aí uma procura muito grande, mas uma oferta muito pequena. E aí você vai conseguir trazer esse equilíbrio na hora de subnichar, entende? Outra coisa, quando você nicha e quando você subnicha, gente, você precisa ser expertise naquilo. Isso é primordial. Você precisa disso. Você precisa ter o domínio naquela área. Certo? É o primeiro passo para você fazer o quê? Para você ter aí o seu nicho e o seu subnicho. Você precisa dominar essa área. Tá? Então lembra, eu dei o exemplo do João e eu dei o exemplo aí da dermatologista. Eles são expertises no assunto. Então por isso eles conseguiram subnichar. Subnichar e ainda subnichar o subnicho. Porque eles têm experiência, vivência, prática
eles têm, vamos lá, eles são expertises naquilo, naquele determinado ramo que eles escolheram subnichar, entendeu? Então isso é primordial, tá bom? Vamos dizer que é o quê? É o primeiro passo, essa é a expertise, tá? Para você fazer o quê? Para você iniciar aí nessa jornada, tá bom? Meus queridos, meus lindos, eu agradeço de coração, espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você precisa de alguma ajudinha aí, coloque nos comentários também, porque eu estou aqui para ajudá-los e orientá-los naquilo que vocês precisarem, tá bom? Então é isso, gratidão, um super beijo e fiquem com Deus. Beijos e tchau, tchau. I never made it.